320 milhões e um plano ousado para tirar o jogador. Flamengo se reúne com Corinthians e pode definir terceira saída do ano de 2024. Substituto de Everton Ribeiro escolhido pela diretoria do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, cheio de notícias e cheio de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Olha, você não paga absolutamente nada para se inscrever, é de graça. Só clica nesse botão, se inscreve no canal, porque nós vamos estar sempre atualizando você das notícias do Flamengo, beleza? Então não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, todo mundo já sabe, já deixa o like aí, porque vai ajudar bastante. Bom, começar o vídeo aqui com uma notícia boa para o futebol feminino do Flamengo. O Flamengo acertou a contratação da meia Jennifer Beck, ela que jogava pelo Internacional, se destacou no Inter, está vindo para o Flamengo. Vale lembrar que há um tempo atrás a gente havia cobrado aqui no canal, inclusive, que o Flamengo desse mais atenção no futebol feminino, que o Flamengo olhasse mais para o futebol feminino, e isso está acontecendo. A prova é que as meninas, do Sub-20 do Flamengo foram campeãs aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a copinha feminina, nas 2 semanas atrás mais ou menos, e o futebol feminino do Flamengo tem sido muito mais organizado, muito mais bem gerido. Então, tá de parabéns aí a diretoria, a parte dos esportes olímpicos. Eu acho que o futebol feminino já é esporte olímpico, a parte dos esportes olímpicos, e agora fez uma contratação de uma boa garota aí que vem do Internacional para o Mengão. Bom, mudar de assunto aqui agora, falar sobre substituto do goleiro Santos. Isso porque o Flamengo internamente não pretende contratar nenhum goleiro, mesmo com aquela possibilidade do Marcelo Growing e tal, o Flamengo não pretende contratar. E aí o Flamengo pode ter Diogo Alves, Diogo com Y, Diogo Alves, ele que é o goleiro atual do Sub-20, tá com 20 anos, então tá no seu último ano de Sub-20, ele pode subir para ser o terceiro goleiro no profissional. Ele teve apenas uma participação no profissional, só uma vez ele foi convocado para atuar pelo time profissional, chegou ali a fazer parte do aquecimento e existe até uma expectativa que ele seja o goleiro do Flamengo agora durante o Campeonato Carioca. Diogo é um dos garotos, que infelizmente estava naquele acidente dos garotos do Ninho em fevereiro de 2019 e ele pode ser o primeiro garoto a ser integrado aí à equipe profissional dentre todos os garotos que estavam presentes naquele dia. Tomara que dê certo, tomara que ele consiga performar bem também pelo Mengão sempre que tiver uma oportunidade. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Corinthians, porque sim, Marcos Braz ontem teve uma reunião e sentou com o Corinthians para definir a situação do Thiago Maia. Flazoeiro, e o Gabigol? Vou explicar a situação do Gabigol. O Corinthians quer muito, o presidente do Corinthians ele tá jogando pra galera. O Flamengo não vai negociar o Gabigol. O Landim, ele não quer ser o presidente que vai vender o Gabigol. O Landim não quer ser o presidente conhecido pelo o cara que vendeu. Não quer isso, gente. Então, assim, o Corinthians quer o Gabigol. O presidente do Corinthians tá jogando pra galera. Isso é um fato. O presidente do Corinthians, ele tá jogando pra galera. E faz parte do futebol. Isso aí é do jogo, gente. Fazer o quê? Mas ontem houve uma reunião em São Paulo entre Marcos Braz e Rubão. Quem é Rubão, Flazoeiro? Rubão é o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol do Corinthians. E o assunto foi Thiago Maia. E o Flamengo pode sacramentar aí a sua terceira saída do ano. Primeira saída, o Everton Ribeiro. Segunda saída, o Santos. E a terceira saída pode ser o Thiago Maia aí a caminho do Corinthians. O jogador vê com bons olhos uma ida para o Parque São Jorge. O Flamengo quer contratar também o Fausto Vera do lado de lá e está acontecendo as negociações. Apesar do Rubão ontem ele ter falado que não daria nomes e tal, o Corinthians está em cima e quer levar o Thiago Maia. O Flamengo está em cima e quer trazer o Fausto Vera. Então as partes estão conversando, o Flamengo está avaliando com o Corinthians aí qual é a melhor possibilidade de negociação. Vale lembrar que o Corinthians também tem interesse na contratação de Mateuzinho. O Corinthians quer contratar o time do Flamengo inteiro, o negócio é que não tem dinheiro.
Então, eles estão conversando lá, estão negociando. As diretorias, tanto de Flamengo como de Corinthians, têm uma relação muito boa, tanto que ontem o Marcos Braz, ele estava na posse do novo presidente Augusto Melo. Marcos Braz foi lá na posse de Augusto Melo e participou da cerimônia de posse do novo presidente do Corinthians. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação aí, mas a gente tem que lembrar, o Flamengo quer comprar o Fausto Vera, e se o Thiago Maia for pro Corinthians, ele quer vender o Thiago Maia. Sim, o Flamengo não está querendo trocar, barganhar, eles estão conversando lá, eles vão fazer o que é melhor. Cada um sabe o que é melhor pro seu time, eles vão resolver lá. Bom, mudar o assunto aqui agora. Falar sobre 320 milhões, que foi o plano ousado do Bahia para tirar Everton Ribeiro do Flamengo, e o Flamengo foi mais rápido e já escolheu um substituto para o jogador. Everton Ribeiro, ele faz parte de um plano ousado do Bahia de colocar 320 milhões no mercado. O Bahia está contratando um monte de gente. Contratou o Jean Lucas, estava vendo para contratar o Ferreirinha, agora contratou o Everton Ribeiro, apesar de quase ter caído para a Série B no ano passado. O Bahia vem forte no mercado. É claro, por trás do Bahia a gente tem um dos maiores grupos gestores de futebol do mundo, que é o Grupo City, que é dono do Manchester City e dono de alguns outros clubes aí ao redor do mundo. Acredito que a ideia do Manchester City é fazer o Bahia ser a sua segunda ou a terceira maior potência, né? Porque o futebol brasileiro tem muito mais visibilidade, por exemplo, do que o futebol belga, do que o futebol americano dos Estados Unidos, né? Tem muito mais visibilidade do que esses outros clubes aí espalhados pelo mundo, onde o Grupo City tem um clube. Então, assim, a ideia do grupo, eu acredito que é fazer o Bahia uma grande potência. E tá no mercado, tá contratando nesse plano ousado. Eles colocaram 320 milhões para contratar jogadores, e a informação é que o Everton Ribeiro vai receber lá cerca de mais de R$1 milhão num contrato de 2 anos. Contrataram também Jean Lucas, estão vendo para contratar o Ferreirinha. O Bahia realmente abriu o cofre, mas o Flamengo agiu rápido e já tem um substituto para o jogador. Trata-se de Evander, jogador que joga hoje na MLS. O Flamengo sabe da dificuldade de contratar esse jogador e o Flamengo pretende mudar a proposta e voltar a carga ao atleta. O Flamengo havia feito uma proposta de 6,5 milhões de reais pelo jogador por 100% dos direitos. O Portland não aceitou. A ideia do Flamengo é voltar à carga e fazer uma nova proposta no mesmo valor, mas ao invés de 100%, ter 70% dos direitos do atleta. O que isso significa, Flazueiro? Significa que o Portland continuaria com 30% em caso de uma venda futura de um jogador promissor, na ideia aí do Portland, um jogador que o Flamengo poderia fazer uma venda muito maior futuramente. Ontem o Marcos Braz abriu o jogo sobre essa situação e disse assim, há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca. Nós estávamos atrás dele, mas ele recebeu uma proposta da MLS, era boa para o clube, e o jogador entendeu que era uma oportunidade de ir para o mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, e ele estava muito caro na época. Optamos por ir por outros caminhos. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores, ou seja, aquilo que a gente está falando. O Portland não vai abrir mão de forma fácil do Evander. Não adianta a gente achar que vai chegar e o Portland vai abrir mão, porque não vai ser assim. O Portland vai dificultar essa negociação o máximo que pode dificultar. Vamos aguardar para ver o desfecho dela, mas Evander é o nome escolhido para substituir Everton Ribeiro. Evander é o nome escolhido que o Flamengo vai ao mercado para tentar a substituição aí decorrente à saída do Everton Ribeiro. A saída do Ribeiro ainda não foi oficializada, tá? Ainda tá... Ninguém falou nada sobre oficialmente, né? O Flamengo não falou nada oficialmente e o próprio Everton Ribeiro não falou nada oficialmente e o Bahia não anunciou oficialmente o Everton Ribeiro. Então, assim, o que a gente tem é que tem um acordo, que tem um acerto entre Bahia e Everton Ribeiro, mas oficialmente ninguém anunciou absolutamente nada. Bom, para terminar o vídeo, De La Cruz deve chegar aí nessa semana, né? Acredito que até o final da semana, no final da semana,
O De La Cruz está chegando, já que na segunda-feira ele se apresenta ao técnico Tite no Ninho do Urubu e o Flamengo já começa a agilizar os trâmites da sua apresentação oficial. Falando ainda sobre De La Cruz, nós estaremos ao vivo, é claro, no aeroporto, mostrando para vocês a chegada do jogador. Por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal. Você que não é inscrito no canal e quer acompanhar ao vivo a chegada do De La Cruz, mano,